Eu preguei há quase um ano exato atrás, o Ivan me lembrou ali, foi pesquisar para ver, uma outra mensagem onde eu abordava também a nossa redenção, mas a ênfase ali era na figura do Redentor, falando acerca de Jesus Cristo como o fato da nossa redenção, a pessoa da nossa redenção. Mas hoje eu quero abordar um outro aspecto agora da nossa redenção, o que da nossa redenção. E eu me lembrei de um livro que eu mencionei hoje pela manhã. O nome desse livro é Sociedade Sem Pecado, de um pastor americano que nós respeitamos muito, reformado, nos círculos das igrejas presbiterianas é bastante citado, John MacArthur Jr. E basicamente nesse livro ele destaca, ele chama atenção para essa realidade, irmãos, que nós percebemos da sociedade, de adquirir ou de nutrir cosmovisões e formas de interpretar a vida que destoam daquela apresentada pelas Escrituras. Então o problema da humanidade, o problema da sociedade é visto e apontado como outra coisa, diferente daquilo que a sociedade aponta. Basta você dar uma passada, por exemplo, pelas principais ideologias que ganham hoje o coração de muitas pessoas, você vai perceber que elas vão identificar problemas da sociedade, e às vezes problemas inclusive válidos, mas elas vão colocar a solução desse problema como se fosse a grande solução do problema da humanidade. Não só isso, se você perceber pela literatura e a teologia de autoajuda, você vai perceber que também há toda essa maneira de enxergar, interpretar a vida, entendendo que na verdade a mudança que a humanidade precisa parte do homem. É o homem desenvolvendo as suas potencialidades que há de viver uma espécie de redenção, de transformação da realidade. Um pequeno resumo que o próprio autor faz do livro, que nos mostra essa ideia, é o seguinte, ele diz o seguinte: a igreja aceita o popular o evangelho da autoestima ou reconhece a terrível realidade do pecado segundo a Bíblia? Afaste a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano da salvação. Apague a noção da culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Destrua a consciência humana e você levantará uma geração imoral e irredimível. A igreja não pode dar as mãos ao mundo nesse empreendimento satânico. Agir assim é destruir o verdadeiro evangelho que fomos chamados a proclamar. Por isso, irmãos, entendo ser tão importante, à luz das Escrituras, irmãos, o grande problema da humanidade é o pecado. Precisamos trazer isso novamente à mente, precisamos refletir acerca disso, precisamos como igreja, irmãos, nos lembrar dessa verdade. A solução que a humanidade precisa, ela não é em primeiro lugar política, ela não é em primeiro lugar econômica, social, ela é sobretudo espiritual. A condição do homem caída é que nos colocou no estado das coisas como elas estão. E quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vamos perceber? Que a redenção, ela é muitas vezes anunciada tendo essa relação com a condição pecaminosa do homem. Por exemplo, lá em Colossenses, se você der uma lida, não precisa abrir agora, no capítulo 1, do verso 13 ao 23, você vai perceber essa mensagem. Quero destacar dois versos, o 13 e o 14, olha o que eles dizem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Colossenses então está nos mostrando? Que a redenção é sinônimo de remissão de pecados. Não há como falar de redenção sem nos lembrarmos da condição humana, sem trazermos à tona, à nossa mente, ao nosso coração, essa realidade humana caída. Se você for, por exemplo, para Romanos, capítulo 3, Paulo vai tratar sobre isso novamente. Os versos 23 e 24, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Perceba mais uma vez, redenção e pecados na mesma sentença, no mesmo ensino de Paulo. Se você for lá para Hebreus capítulo 9, você vai perceber a mesma coisa. O verso 12, por exemplo, diz assim:
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Mas o contexto, se você ler os versos que estão no entorno do verso 12, é exatamente destacando a condição caída, a condição de pecado do homem, e dizendo que a nossa redenção não podia acontecer de outra forma. Não era o sangue de animais, nunca foi o sangue de animais. Não eram obras humanas. Algumas pessoas tendem a olhar, por exemplo, para a Bíblia e pensar que no Antigo Testamento a salvação, a redenção, acontecia pela obediência, sobretudo obediência à lei. Mas isso não é verdade, a Bíblia nunca ensinou isso. Mesmo olhando para o Antigo Testamento, a verdade das Escrituras é: a redenção acontece exclusivamente pela graça de Deus. Graça essa que Ele nos deu em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, eram salvos aqueles que pela fé criam na promessa do Redentor. No Novo Testamento, e a partir de lá, nós agora somos redimidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nós percebemos o quanto essa mensagem é vastamente ensinada nas Escrituras. E quando nós chegamos então em Efésios capítulo 2, o texto que eu quero ler com você, você vai perceber mais uma vez isso que eu estou dizendo. São provas distintas dessa mesma verdade. Efésios 2, de 1 a 10 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmão, se nós contemplarmos o que diz agora Paulo em Efésios 2, o que nós vamos perceber que o cerne da mensagem é exatamente esse que eu apresentei nos outros textos. A nossa condição era de rebelião em relação a Deus. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. Em Adão nós nos tornamos todos culpados diante de Deus. A partir da queda do homem no Éden, todos nós merecemos o castigo. Todos nós merecemos a punição dos pecados. A realidade do Evangelho, irmãos, a realidade das Escrituras, é que não fosse a graça de Deus, todos nós seríamos punidos por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que todos, sem exceção, estão corrompidos, maculados pelo pecado e merecem a justa punição dos seus pecados. Mas o que Efésios está nos mostrando é que o Deus das Escrituras é um Deus tão amoroso, tão bom, tão gracioso, que Ele faz um movimento em direção à humanidade. E o movimento de Deus é um movimento de graça. O movimento de Deus é um movimento de amor. Ele vem a nós para nos redimir dessa condição. A humilhação de Cristo não é apenas que Ele deixa o céu, Ele não deixa apenas que Ele deixa a presença do Pai, mas irmãos, que Ele abraça uma condição de certa forma semelhante à nossa, no sentido em que Ele se torna homem e no sentido em que agora Ele vive no mundo marcado pelos efeitos do pecado. E Ele então se entrega por nós. Ele então nos redime dos nossos pecados. Essa é a mensagem de Efésios 2. Em Cristo Jesus agora nós somos transformados e habilitados para viver em paz com Deus,
para experimentar reconciliação com Deus. Mas como eu disse, a redenção, à luz dessas passagens, traz sempre uma informação acerca do quê. Somos redimidos do quê? Somos redimidos do pecado, dessa condição na qual nos encontrávamos. E quando nós olhamos então para a Escritura, irmãos, ela vai detalhar a maneira como nós éramos escravizados, subjugados pelo pecado, e como Cristo nos redimiu, está nos redimindo e nos redimirá no dia final. Quando nós olhamos então para as Escrituras, nós descobrimos alguns significados dessa redenção em Cristo Jesus. O primeiro deles é que Ele nos redimiu da maldição do pecado. A Bíblia nos diz que por causa do nosso pecado, nós agora fomos encerrados numa condição de malditos, de afastados de Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus a maldição foi quebrada, a maldição foi desfeita. Se você der uma olhada, por exemplo, para o Salmo 51, você vai perceber Davi reafirmando esse entendimento de que todo ser humano nasce nessa condição de pecado e maldição. Davi diz o seguinte nos versos 3 e 5: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, essa é a minha realidade diariamente. E ele ainda diz no verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, que alegria é quando a gente ganha um filho. Eu lembro do nascimento das minhas 3 meninas, como a gente celebra, se alegra, ver aquela criança vindo à existência. Eu costumo dizer que a mãe, ela já começa a celebrar quando ela engravida. Ela começa a sentir a criança e já tem toda aquela relação afetiva. A relação do pai, muitas vezes, pelo menos foi a minha experiência, ela não é tão afetiva assim. A gente fala algumas coisas, canta algumas coisas, ora quando a gente é cristão, mais racionalmente do que afetivamente. Mas quando a criança vem ao mundo, irmãos, que coisa linda, que alegria. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que é mais um pecador vindo à terra, mais um pecador vindo à existência. Por mais bela que a criança seja, a condição dela, segundo o Salmo 51, é de maldição diante de Deus. Se nós olharmos então, irmãos, para João 19:30, nós vamos perceber o que essa redenção significa na boca do próprio Cristo, pendurado na cruz do Calvário. E lá em João 19:30 ele diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa expressão tão bela, e não é a minha ênfase aqui explicá-la, mas essa expressão tão bela, está consumado, é o brado de Cristo, a declaração pública de que a maldição agora foi desfeita, porque Ele se fez maldição no nosso lugar, e o castigo que era nosso esteve sobre Ele. E quando nós então olhamos para Romanos 8:1, o que a Bíblia vai nos dizer é que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O escrito de dívida foi rasgado, foi desfeito. Meu irmão, guarde isso. Isso é um absoluto das Escrituras. Isso aconteceu no tempo e na história, mas a partir do momento em que essa maldição foi desfeita, já não há nenhuma condenação em época alguma. Nós cristãos, irmãos, temos a alegria de chegar, por exemplo, para um momento tão especial como a ceia, e reconhecemos que de fato somos pecadores. E nós ouvimos aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a postura correta diante da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. E a ideia é, nós reconhecemos que ainda permanecemos pecando. Mas Paulo diz assim: e depois coma do pão e beba do cálice. Paulo não diz assim: e depois, se ele perceber que ele é uma pessoa reta, perfeita, que vive plenamente em obediência, coma do pão e beba do cálice. Paulo não diz assim: e depois, se der tempo dele reconciliar tudo que está fora do eixo, coma do pão e beba. Não, irmãos. E a razão pela qual nós nos examinamos, nos arrependemos e comemos do pão e do cálice não é por causa da nossa dignidade, mas pela dignidade daquele que já desfez a maldição do pecado. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo.
nada, é absolutamente nada. A maldição foi quebrada, a maldição foi desfeita. Meu irmão, isso por si só é razão de sobra para que o nosso coração se alegre. Já não há condenação, já não há mais maldição. Ainda que vivamos num mundo maculado pelo pecado, ainda que nos peguemos, como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Tudo que a Bíblia diz, irmãos, que um cristão precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, e ele plenamente desfrutará dos efeitos da graça de Deus. A maldição foi finalmente, plenamente desfeita em Cristo Jesus. O problema humano foi resolvido. O problema humano do pecado foi cravado na cruz. A maldição foi quebrada. Louvado seja Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o que a Bíblia ainda nos mostra, irmãos? Que Cristo não nos redimiu apenas da maldição do pecado, mas Ele também nos redimiu do poder do pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele escraviza. Nós éramos, diz as Escrituras, por natureza, escravos do pecado. A ideia é que a nossa condição antes do encontro com Cristo, antes da graça de Deus, era tal que nós não podíamos escolher não pecar. A nossa inclinação era para o mal, a nossa inclinação era para o pecado. Claro, não estamos dizendo que a vontade humana foi afetada de maneira tão absoluta que em dado momento, diante de alguma circunstância, o ser humano não possa fazer alguma escolha boa, mas no que diz respeito sobretudo à relação do homem com Deus, a Bíblia diz que nós estávamos encerrados debaixo do jugo de escravidão do pecado. Nós não podíamos escolher o bem, nós não podíamos escolher agora servir a Deus. Éramos por natureza, irmãos, inclinados, escravos do pecado. Mas olha o que a Bíblia nos diz. Romanos 6, a partir do verso 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui, irmão, se você quiser, eu vou cortar o texto, se você quiser ler depois, verso 14 ao 22, Paulo está fazendo essa defesa, irmãos, dessa condição na qual o cristão agora se encontra. O cristão é plenamente habilitado agora por Cristo para vencer o cativeiro do pecado. Nós não somos mais escravos, nós não estamos mais debaixo do jugo de escravidão do pecado. Se você der uma olhada, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, Paulo ainda vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Lá Paulo também está falando do legalismo, da maneira como os judaizantes queriam impor aos cristãos a observância cega da lei. Mas a ênfase, irmãos, quando a Bíblia menciona a lei, é justamente essa relação do homem com a queda. E Paulo está dizendo: olha, não vos coloqueis novamente debaixo de jugo de escravidão, porque vocês são livres. Cristo venceu o poder do pecado. É interessante, irmãos, que o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando ou citando João Calvino, diz o seguinte: Calvino argumenta acertadamente que somos livres porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque Cristo anulou o poder da lei, até onde ela nos mantinha sujeitos ao juízo de Deus, sob pena de morte eterna. E também porque Cristo nos resgatou da tirania do pecado, de Satanás e da morte. Em segundo lugar, irmãos, a nossa redenção significa que nós fomos redimidos do poder do pecado. Que alegria saber, meu irmão, que nós podemos agora viver para a glória de Deus, que nós podemos nos alegrar em Cristo, que nós podemos abraçar a satisfação que Cristo oferece. Nós não precisamos entregar os nossos corpos, ou como diz o apóstolo Paulo, os nossos membros ao pecado, porque nós os entregamos a Deus, para que sejam um instrumento da sua glória. Que bom saber, irmãos, que esse cativeiro, deste cativeiro, nós fomos libertos. Há alguns séculos,
A humanidade viveu talvez o período mais cruel de escravidão. Eu não quero aqui desfazer, minimizar o que significava o fato de um ser humano escravizar a outro. De fato era algo terrível, sobretudo quando essa escravidão ainda trazia o fato de que essas pessoas infligiam dor, sofrimento, infligiam a essas pessoas muitos males. Mas, meu irmão, nada se compara ao cativeiro do pecado. E desse cativeiro, irmãos, Cristo nos libertou plenamente. Recebemos a nossa carta de alforria. Já não somos mais escravos do pecado. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós não façamos agora uma escolha voluntária de subjugar novamente o nosso coração, a nossa mente, os nossos corpos ao pecado. Que coisa triste é um cristão que conhece a mensagem da redenção, que conhece a graça de Deus, que conhece o Evangelho de Cristo, que conhece a Cristo, mas que escolhe novamente viver uma vida debaixo do cativeiro do pecado. Davi chega a dizer no Salmo 51 que ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado. E eu, como pastor, eu preciso dizer que, na minha opinião, eu tenho a impressão que tem muito crente caminhando cabisbaixo, entristecido. E a razão por que ele se encontra cabisbaixo e entristecido é uma só: porque voluntariamente escolheu abraçar novamente uma vida de pecado. Meu irmão, essa noite é a noite de nós nos lembrarmos da libertação que Cristo já nos deu. Noite de reconciliação. A ceia é sempre a oportunidade, irmãos, para um novo começo, para uma nova decisão, para que nós digamos mais uma vez: eu escolho, eu abraço a Cristo e eu viverei para a glória de Deus. Somos habilitados, irmãos, pela graça de Deus, para vencermos o poder do pecado. Terceiro lugar, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que a nossa redenção também significa que Ele está nos redimindo das consequências do pecado. Não sei se você percebeu, mas nos 2 primeiros pontos eu destaquei o fato passado. Aqui eu quero destacar o fato presente. A consequência do pecado, irmãos, ela perdura ainda hoje. Mas nós estamos sendo redimidos por Cristo das consequências do pecado. Deixa eu te dar um exemplo. Tivemos velórios de irmãos amados dessa igreja nessa semana. Faleceu nessa semana nosso irmão Uraci. Já vinha lutando com câncer há muito tempo. Perdeu a sua esposa 35 dias, se não me engano, antes dele falecer. Depois, nós também tivemos o falecimento da Paula, filha dos nossos irmãos pastor Silvânio e Edinalva. E eu me lembro uma das coisas que eu disse ali no velório. Eu disse: irmãos, a morte é essa coisa estranha com a qual nós não nos acostumamos. Ainda bem, porque não é para a gente acostumar mesmo não. E segundo, porque, irmãos, acontece algo que é um fato único na vida do ser humano. Deus nos criou uma unidade. Deus nos fez seres únicos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós morremos, irmãos, acontece algo fora do comum. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus, mas o corpo é lançado na sepultura. Há uma ruptura, há uma separação. E eu disse ali no velório, falei: olha, de certa forma, a nossa irmã não está mais conosco. Como disse Jesus ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ela já está com Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos, o corpo é lançado na sepultura. Voltamos ao pó. Aliás, irmãos, a linguagem da nossa criação descreve uma fragilidade tão grande acerca da nossa vida. O que é que nós somos à luz das Escrituras? Somos pó e sopro. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Esses irmãos, por exemplo, que partiram em Cristo, o seu corpo foi sepultado, mas eles estão com o Senhor. A morte não foi derrota para eles, mas foi vitória. Agora, irmãos, já não estão mais encerrados nessa condição onde as consequências do pecado muitas vezes nos assolam. E não só isso, a Bíblia diz que no último dia a terra dará os seus mortos.
e os seus corpos então ressuscitarão e serão glorificados em Cristo Jesus. Hoje a realidade, irmãos, é de uma vida onde as consequências do pecado estão ao redor de nós. De certa forma, serve para a gente como um alerta, para que nós não nos esqueçamos de que ainda que a maldição tenha sido desfeita, o poder do pecado tenha sido quebrado, irmãos, que escolhamos o bem, que escolhamos a obediência, que escolhamos servir a Deus, porque o pecado tem as suas consequências, inclusive na vida do cristão. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque Cristo também nos está redimindo das consequências do pecado. Romanos 6, 23 anuncia esse fato. O texto diz: porque o salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento, irmãos, que nenhum de nós quer receber, mas é uma consequência da qual nós não podemos escapar. Mas louvado seja Deus, porque o texto não termina aqui. Ele ainda diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós nos lembremos, irmãos, que a nossa redenção significa que Cristo rasgou o escrito de dívida, Cristo rompeu o cativeiro do pecado, o poder do pecado, que as consequências do pecado vêm sendo aplacadas, serão aplacadas no dia final, mas que nós, irmãos, reconheçamos que nessa vida precisamos de um coração que agora, habilitado pela graça de Deus, vive em amor, vive em temor, vive em obediência, vive em reverência a Deus, que levemos a sério as coisas de Deus. Para terminar, em quarto e último lugar, a Bíblia ainda vai nos mostrar que Cristo, Ele não apenas nos redimiu da maldição do pecado, o escrito de dívida foi rasgado, Ele não apenas nos redimiu do poder do pecado, já não somos mais escravos do pecado, Ele não apenas está nos redimindo das consequências do pecado, o ser humano segue estragando, irmãos, o ser humano segue estragando as coisas ao redor do mundo, mas o nosso Deus é o Deus que está restaurando, Ele segue consertando as coisas e vai consertar tudo no dia final. Ele não apenas está nos redimindo das consequências do pecado, como Ele nos redimirá dos efeitos do pecado. A consequência, geralmente nós pensamos mais em algo relacionado ao pecado pessoal, algo mais relacionado às nossas próprias práticas, à nossa própria condição. Mas os efeitos do pecado apontam para essa realidade maior, essa realidade cósmica da queda. A Bíblia diz que por causa da queda, não apenas o homem se encontrou agora separado de Deus, em maldição diante de Deus, mas a Bíblia diz que todo o cosmos foi amaldiçoado. E nós hoje experimentamos, irmãos, na nossa realidade presente, os efeitos do pecado. O que isso significa? Significa, por exemplo, que mesmo que o pecado não seja meu, pessoal, eu também participo dos seus efeitos. Deixa eu te dar um exemplo. Um cristão sério, comprometido, ele vai escolher um governante para a sua nação, para o seu estado, para a sua cidade, e ele faz isso olhando o histórico desse governante, olhando as ideias, olhando aquilo que ele já fez, o que ele deixou de fazer, e de repente ele faz uma boa escolha, ele vota num bom governante, mas o governante perde. E o seu vizinho que não pensou como ele, e o seu vizinho que não teve o mesmo cuidado, foi um instrumento para eleger um mau governante. Esse mau governante agora inflige sobre a nação, sobre o estado, sobre a cidade, uma série de decisões que trazem prejuízos a todos, inclusive a esse cristão que não participou desse processo. Mas os efeitos do pecado o alcançam. Os efeitos do pecado estão aí. Deixa eu te dar outro exemplo. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água, irmãos. Quem pecou para que isso acontecesse? Para com essa bobagem, viu? Tem muito crente querendo identificar o pecado do Rio Grande do Sul. Tem muita gente fazendo juízo que Deus não deu a ele autoridade para fazer. Ah, porque o Rio Grande do Sul é um estado que fez isso ou deixou de fazer aquilo.
Ah, é o estado mais espírita, é o estado mais isso, então Deus mandou juízo. Não, irmãos, Deus não nos deu essa autoridade. Pode ser um juízo direto de Deus? Pode ser, mas quem sabe isso, irmãos, é o próprio Deus. Na verdade, irmãos, tem muito mais a ver com essa outra realidade. Os efeitos do pecado estão aí. A criação foi contaminada, a criação foi prejudicada de tal maneira que, vez ou outra, somos assolados pelos efeitos da queda. É interessante que a Bíblia fala sobre isso. Romanos 8, por exemplo, a partir do verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está dizendo, olha, a criação geme, suporta angústias. Toda a criação foi maculada pela queda, e toda a criação geme, e nós vemos os seus gemidos. A pergunta para nós como igreja, irmãos, não é sobre o que o Rio Grande do Sul fez para que essa chuva alcançasse e trouxesse tanto sofrimento àquelas pessoas. A nossa pergunta precisa ser: o que a igreja do Senhor Jesus vai fazer para, como um braço de graça, amor, misericórdia, mudar a realidade daqueles que estão sofrendo? E uma das coisas que eu tenho visto é, mais uma vez, a beleza da igreja do Senhor Jesus. No momento do sofrimento, irmãos, são os nossos irmãos que estão unindo forças para ir lá e ajudar as pessoas que estão sofrendo, entrando num barco, arrumando um helicóptero, colocando pessoas, arrumando mantimentos, água potável e suprindo as necessidades daqueles que estão colhendo e experimentando os efeitos do pecado. Mas louvado seja Deus, irmãos, Cristo também nos redimirá finalmente dos efeitos do pecado. O que eu quero dizer com isso, caminhando para o final da nossa mensagem? A realidade na qual nós experimentamos hoje, irmãos, é uma realidade de dor e sofrimento. Diz para uma pessoa essa semana, quando nós encontramos o Evangelho e a Cristo, o nosso coração se alegra tanto por descobrir a pérola de grande valor. Nós começamos a caminhar com a igreja, a gente descobre um povo amoroso, um povo tão afetuoso, tão acolhedor, e a gente começa a viver uma vida tão empolgante, tão alegre, mas às vezes, irmãos, algumas coisas acontecem que nos trazem de volta para a realidade da vida, e a realidade da vida é dura, irmãos. A realidade da vida é de dor e sofrimento. Mas precisamos nos lembrar que essa realidade também está sendo redimida e será redimida no dia final. A nossa esperança, irmãos, não pode ser posta apenas nessa terra. Ela precisa ser posta acima de tudo na redenção final prometida pelo nosso Senhor e Deus. Quem pecou? Perguntaram a Jesus lá em João capítulo 9. A partir do verso 1, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando e viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? É como se perguntassem: é consequência do pecado de quem? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Não é consequência direta, é fruto do efeito do pecado sobre a criação. Mas olha, sabe o que eu estou fazendo com os efeitos do pecado? Eu estou usando isso tudo para a glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo.
Termino, irmãos, com um breve parágrafo também de um outro teólogo que nós admiramos muito, Michael Horton, também um teólogo reformado muito respeitado. Ele diz o seguinte: devemos tomar cuidado para não vermos a queda em termos exclusivamente individualistas. Por vezes somos tomados de tal forma pelas consequências da queda, na alienação pessoal de Deus, que ignoramos os diversos efeitos cósmicos relatados em Gênesis. A maldição pela transgressão de Adão veio não apenas sobre o relacionamento humano divino, mas sobre a terra, sobre o nascimento de filhos, sobre a vida diária no mundo. E ele então termina dizendo o seguinte: crer nessa verdade, aguardar, esperar essa verdade, isso evita que sejamos apáticos ou triunfalistas, pois a certeza da restauração por causa da ressurreição de Cristo nos dá esperança para as tarefas do cotidiano no mundo, mas o seu cumprimento no futuro nos força a aguardar com paciência a sua consumação. Hoje, irmãos, é assim que o cristão vive, entendendo toda a graça da redenção. Ele se alegra, ele trabalha, ele arregaça as mangas, ele vive cada dia para a glória de Deus. Mas ele percebe que os efeitos do pecado ainda estão aí. Mas ele caminha, tendo os olhos fitos no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, na redenção final, anunciada por Cristo. A ceia também é esse lembrete para nós, irmãos. Não apenas passado de que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, mas como ele mesmo disse, ele não beberia do fruto da videira até aquele dia em que ele o beberia novo. Quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando, não só ao mundo, mas a nós mesmos, estamos nos relembrando dessa verdade. Vai chegar o dia, irmãos, em que uma grande festa vai acontecer no céu. Cristo estará, irmãos, à mesa, e nós comeremos e beberemos na presença santa do Cordeiro. Lá não haverá mais nenhum efeito do pecado. Lá não haverá choro, lá não haverá sofrimento. Lá, irmãos, será um lugar de paz, de alegria eternas. Eu aguardo esse dia. Espero que você também. Amém?